tem seu jeito singular de ser feliz, de viver e de enxergar. Se os olhos são maiores ou são orientais, e daí? Que diferença faz? Todo mundo tem que ser especial, em oportunidades, em direitos, coisa e tal. Seja branco, preto, verde, azul ou lilás, e daí? Que diferença faz? Já pensou? Tudo sempre igual. Ser mais do mesmo tempo todo não é tão legal. Já pensou? Sempre tão igual. Tá na hora de ir em frente. Ser diferente é normal. Xananá, 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 ser diferente é normal. Todo mundo tem seu jeito singular de crescer, aparecer e se manifestar. Se o peso na balança é de uns quilinhos a mais, e daí? Que diferença faz? Todo mundo tem que ser especial em seu sorriso, sua fé e no seu visual. Se curte tatuagens ou pinturas naturais, e daí? Que diferença faz? Já pensou? Tudo sempre igual. Ser mais do mesmo tempo todo não é tão legal. Já pensou? Sempre tão igual. Tá na hora de ir em frente. Ser diferente é normal. Xananá, 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 ser diferente é normal. Diferente é normal. Xananá, ser diferente é normal. Xananá, ser diferente é normal. Todo mundo tem seu jeito. Ser diferente é normal. Normal. Xananá, ser diferente é 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 normal. Olá, boa noite. Boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. Hoje traremos aqui uma discussão maravilhosa sobre um tema super legal e riquíssimo para essa noite de hoje. O tema de hoje tratará sobre família e inclusão escolar de crianças com deficiência. Inclusão escolar é um conceito que está relacionado com o acesso e permanência de diversos cidadãos e cidadãs nas escolas, sendo seu principal objetivo tornar a educação mais inclusiva e acessível a todos, respeitando sempre suas diferenças, particularidades e especialidades. E falando nesse tema inclusão, eu trarei a minha apresentação de forma inclusiva. Lembrando que a live de hoje é uma atividade da disciplina de Diversidade Humana, Ciência e Diversidade Humana, da Universidade Federal do Vale do São Francisco, campus Senhor do Bonfim. Me apresentando, eu sou Maria Lara, sou discente do curso de Licenciatura de Ciências da Natureza, sou morena, cabelos cacheados, iluminados com algumas luzes, uso o aparelho, estou vestindo uma blusa cor bege e atrás uma parede branca. Convidarei agora a pessoa que estará junto comigo ministrando essa live maravilhosa. Convido Paula Damares a se apresentar aqui conosco. Lara. Boa noite, Lara. Boa noite a todos que estão nos assistindo.
Eu também sou discente do curso de Ciências da Natureza, Campo Senhor do Bonfim. Eu sou negra, tenho cabelos pretos, cacheados, estou vestindo uma blusa preta e atrás de mim tem uma parede amarela. Nesse momento, eu também gostaria de convidar a nossa querida professora Rosângela. Ela vai estar participando da live conosco. Ela é doutora em Educação e Ciências pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Ensino de Ciências pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, especialista em Educação, Ciência e Tecnologia pela Universidade do Estado da Bahia, licencianda em Pedagogia pela Universidade do Estado da Bahia, professora do Programa de Pós-Graduação em Dinâmicas de Desenvolvimento do Semiárido do Mestrado Profissional Univasf e professora de Didática do curso de Licenciatura. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, Damares. Boa noite, Damares. Boa noite a todos. Boa noite, professora Gisele. Boa noite, Lara. Boa noite a todos os que nos acompanham, né, pelo YouTube. Boa noite, professora. Seja bem-vinda à nossa discussão de hoje. Eu gostaria também de convidar a próxima pessoa que irá brilhantar a nossa noite de hoje, a professora doutora Gisele Schau. Ela é professora adjunta da Universidade Federal do Vale do São Francisco, doutora em Educação e Ciências pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Ensino, Filosofia e História das Ciências pela Universidade Federal da Bahia e Universidade Estadual de Feira de Santana, especialista em Educação Especial, especialista em Construção do Conhecimento e Ensino de Ciências e licencianda em Pedagogia pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, líder do Núcleo de Pesquisa e Educação em Ciências, associado à Associação Brasileira de Pesquisa de Educação em Ciências, possui experiência em educação e ensino, com ênfase em ensino de ciências, atuando principalmente nos seguintes temas: Boa noite, professora. Autismo, didática, ensino, formação de professores e interdisciplinaridade. Perdão, professora, boa noite. Seja bem-vinda à nossa live. Boa noite a todos e todas, né? Eu sou a professora Gisele, sou branca, tenho os cabelos loiros. Ao fundo tem duas estantes, uma estante com livros, outra estante com jogos didáticos, né? Que eu gosto de trabalhar com meu filho pequeno, que é autista, né? Completou 6 anos agora. E é um prazer enorme estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouquinho, né? De conhecimentos, de experiências, né? Trocar ideias. Obrigada pelo convite, professor Manuel. Obrigada, meninas, por essa oportunidade, tá bom? Oi, eu vou fazer minha apresentação, inclusive, acho que falto eu, né? Eu sou Rosângela, professora Rosângela, sou parda, tenho cabelos castanho avermelhados, liso, na altura do ombro, uso óculos de grau, né? Um óculos quadrado de armação dourada, estou usando um batom vermelho. Ao fundo tem uma parede bege com a cortina fechada e uma planta. Quero agradecer o convite feito pelo professor Manuel, da disciplina Ciência e Diversidade Humana, e também das alunas mediadoras da live, a Damares e da Lara, viu? É um prazer estar aqui com a professora Gisele para conversarmos um pouquinho sobre a questão da inclusão, a inclusão das pessoas com autismo, com síndrome de Down, e a inclusão num contexto mais amplo, que é um tema que interessa a todos nós. Obrigada pela presença das queridas professoras nessa noite. Espero que essa noite seja uma noite riquíssima de muito conhecimento e que todos estejam aqui e divirtam-se, façam perguntas, interajam com a gente, tá? E sejam muito bem-vindos. Trarei agora aqui o nosso primeiro tema, né, que eu gostaria de discutir com as professoras, em especial com a professora Gisele, certo? Falando um pouquinho sobre o autismo. O autismo, ele tem sido muito divulgado ultimamente nas redes e muito comentado. Alguns dados apontam que o autismo ele tem sido diagnosticado mais de 150 mil casos por ano aqui no Brasil. Então, professora Gisele, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre o seu conhecimento. O que é o autismo e quais as características que a pessoa portadora do espectro autista
possui? Fique à vontade, professora. Gente, a palavra autismo, ela começou a ser utilizada no início do século passado, do século XX, né? Ela era considerada como um sintoma das pessoas que tinham esquizofrenia, né? Foi criada essa palavra para descrever algumas características, né, daqueles indivíduos que estavam voltados para si mesmo, né? Autismo é voltado para si mesmo, né? Só que, com o passar do tempo, observou-se que o autismo não era um sintoma da esquizofrenia, mas que alguns investigadores, principalmente o Leo Kanner e o Asperger, né, na década de 40, em 1943 e 1944, respectivamente, começaram a observar em grupos de pessoas que tinham características similares, né, problemas na linguagem, na comunicação, né, problemas para interagir socialmente, comportamentos restritos, estereotipados, interesses em coisas, né, contínuas, coisas em comum, né, sempre querer brincar, a criança queria sempre brincar com as mesmas coisas, ou falar do mesmo tema. O Asperger, no grupo que ele estudou, havia algumas peculiaridades, né? Esses autistas, eles não tinham tanto problema para aprender a falar, pelo contrário, alguns tinham até a linguagem mais rebuscada, né? Então, Asperger identificou aquela condição como síndrome de Asperger, né, que recebeu o próprio nome dele, e Kanner identificou como autismo infantil. Com o passar das décadas, né, principalmente após a década de 1970, houveram muitas manifestações de pais de autistas, né, porque não haviam tratamentos, não havia muitos estudos ou muitos tratamentos assim adequados para o autismo, nem para a síndrome de Asperger, nem para o autismo infantil, e tinha muitos tratamentos alternativos, as crianças e jovens eram deixados isolados das outras pessoas, ou passavam por eletrochoque, né? Não tinha, assim, uma condição adequada para o desenvolvimento dessas pessoas. Então, após manifestações de pais, né, de profissionais da área médica que tinham interesse em estar ajudando, né, o desenvolvimento dessa causa, também na década de 80 houve avanços nos aparelhos de neuroimagem, e aí ficou mais fácil investigar cérebros de pessoas autistas, né? Porque até então só se estudava o cérebro do autista já depois que ele tinha morrido, né? Mas as especificidades dos cérebros dos autistas é muito voltada para a questão do funcionamento, então não dava para observar tanto as diferenças, e com o desenvolvimento da neuroimagem foi possível mapear as áreas cerebrais que se ativavam a partir de determinados estímulos, né? De ver cenas violentas ou emocionantes, ou identificar determinadas pessoas, né? Isso num teste que a gente chama de ressonância magnética funcional, né? Que se passam imagens e filmes específicos para aquele indivíduo, enquanto o cérebro dele é mapeado. Aí passou-se a observar que realmente o cérebro do autista ele funciona de uma forma diferente, que essa maneira diferente de funcionar é que faz com que o autista se comporte daquelas maneiras tão específicas, que a gente não pode dizer que é uma maneira, né? Porque existem uma variedade gigantesca de manifestações de características em pessoas autistas, que é o que a gente chama de heterogeneidade do espectro, né? As pessoas autistas estão hoje num espectro, que é o quê? Uma diversidade de manifestações voltadas para a mesma condição, que é o transtorno, né, do espectro autista. Houveram muitos avanços do autismo nos últimos anos, divulgação sobre o autismo, as pessoas autistas já têm um aparato legal muito melhor, né, do que antes, né, tem a lei do autismo no Brasil, por exemplo, mas a existência de uma lei não preconiza a garantia do direito, então, muitas vezes a criança tem determinados direitos, mas esses direitos não são garantidos, ou porque a família não sabe, o autista não sabe, ou porque não conseguem a garantia, muitas vezes tem que ir para a justiça para conseguir a garantia de um direito. Mas a gente vê muito avanço em relação a conquistas de direitos e garantias para a pessoa autista. Eu consegui responder a sua pergunta, Lara? Meu interesse, né, pelo autismo, não sei se você também perguntou, justamente porque
eu descobri que dos meus 3 filhos, 2 são autistas e comecei a estudar para poder ajudar da melhor forma possível, né? Então, veio muito disso, de uma questão pessoal. Tem gente que começa a estudar sobre autismo porque acha interessante e começa a estudar. No meu caso, foi uma motivação pessoal mesmo. Eu queria ajudar meus filhos a se desenvolver ao máximo que eu pudesse ajudar, e é bem isso. Obrigada, professora, por a sua fala. Conseguiu responder, sim, perfeitamente. Obrigada. Professora Rosângela, uma das síndromes mais comuns que existem é a trissomia do 21, também conhecida como síndrome de Down. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre essa síndrome e suas principais características também. A síndrome de Down é uma alteração genética que ela foi identificada como uma condição clínica por um médico, né, Lyndon Down, desde 1866. É claro que na época não se conhecia muito, né? Ele, inclusive, a síndrome de Down recebeu esse nome em função do sobrenome do médico, mas eles achavam o fenótipo das pessoas se assemelhavam às pessoas asiáticas, né? Daí chegou a ser conhecida como Mongolia, e inclusive tem alguns termos que foram utilizados pejorativamente ao longo da nossa história, e esse é um deles. E posteriormente, né, já no século passado, descobriu-se que a ciência comprovou que, na verdade, uma das principais características é a trissomia cromossômica, né? Na verdade, o que acontece é que a maioria, né, existe, na verdade, 3 tipos de síndrome de Down, que é a translocação, o mosaicismo e a trissomia simples, que cerca de 95% das pessoas têm trissomia simples, e essa trissomia simples nada mais é do que um cromossomo extra, né, que é o cromossomo 21, que ele acompanha todos os demais pares de cromossomos. Então, essa síndrome, ela tem o professor Zamus Mustak, ele considera que ele tem um tripé de características que sustentam a síndrome, que é a hipotomia, né, que é uma característica que acomete basicamente 100% das pessoas com síndrome de Down, que são pessoas que têm uma musculatura mais frágil, né, e isso compromete a área psicomotora, a fala, uma série de questões no desenvolvimento das pessoas. As outras questões são relacionadas à questão física mesmo, né, fenotípica, né, que é, por exemplo, os olhos, características do nariz achatado, a pálpebra um pouco diferente, né, o pescoço mais curto. Existem algumas características que são visíveis, né, e uma característica também muito comum, que não chega a ser 100%, que é a deficiência intelectual, né, que é esse transtorno, né, do desenvolvimento, que acaba fazendo com que as pessoas com síndrome de Down elas tenham um desenvolvimento mais demorado e que né, precisam de um acompanhamento, de intervenção, para que eles consigam se desenvolver de uma forma mais, como é que eu diria, de uma forma mais tranquila e até potencializando o seu desenvolvimento, né? O que a ciência tem mostrado é que boa parte dessas características, quando a gente vai estudar um pouquinho a questão da deficiência intelectual, inclusive, a gente percebe que a questão social, a questão ambiental, ela tem uma influência muito grande, e em função disso, né, a atenção que é dada, o ambiente que a criança, que a pessoa vive e a estimulação que ela recebe, são fatores que são determinantes para o desenvolvimento dessa pessoa. Também, acho que a pergunta é o que é a síndrome de Down, né? Em termos geral, síndrome de Down é isso, né? Uma alteração genética. A trissomia do cromossomo 21, né, são 3 cromossomos, ao invés de um par de cromossomos, né, que normalmente as pessoas têm. E, assim, eu tenho me interessado muito por essa questão, a gente sempre discutiu a questão da inclusão, mas de uma forma mais, eu diria que bem incipiente, né, alguns projetos, alguns TCC do curso que a gente vinha orientando, mas hoje essa preocupação também, ela é também de cunho pessoal, porque eu tenho meu filho de 6 anos, o Heitor, que nasceu com trissomia do cromossomo 21, com a trissomia 21. Ok, obrigada, professora.
Obrigada, professora Rosângela, pela sua colocação. E agora eu vou instigar um pouquinho mais a professora Gisele a conversar conosco. Professora Gisele, nas minhas buscas, né, por conhecer um pouquinho do autismo, eu encontrei uma fala de Freire que diz que a inclusão é um movimento educacional, social e político, que defende o direito de todos os indivíduos participarem de forma consciente e responsável na sociedade que fazem parte, e de serem aceitos e respeitados naquilo que os diferencia dos outros, né? Eu gostaria de saber, na sua perspectiva, o que é a inclusão, professora? Fique à vontade. A inclusão é um movimento de reconhecimento que todos somos iguais e também somos diferentes. E que é necessário que cada um seja considerado igual, mas que sejam atendidas as suas especificidades. Então, nessa perspectiva do movimento de inclusão da pessoa autista, que é a questão que eu estou discutindo, precisamos entender que o autismo é um modo de ser, A pessoa autista, ela tem uma constituição cerebral diferenciada que faz com que ela veja o mundo, às vezes, de uma forma diferente, e ela tem algumas dificuldades sensoriais, que ela tem alguns desafios no processo de aquisição da linguagem, no processo de interação social, mas que ela tem o direito, O mundo também pertence a ela, a essa pessoa autista, e ela é igual a todas as outras pessoas, mesmo com essas diferenças. Então, esse movimento de inclusão é um movimento que propicia que os outros entendam que a gente precisa valorizar cada um, mesmo com suas diferenças e suas especificidades, e o respeito está em reconhecer o outro, em valorizá-lo, e em conhecer um pouco mais sobre essas particularidades do outro para poder interagir melhor, para poder lidar melhor, para poder ajudá-lo nesse percurso, de superar os desafios que ele tenha a enfrentar na sociedade em que vivemos, que é uma sociedade que já está aí, que já está posta, mas que ao mesmo tempo está em processo de transformação constante, e a gente precisa contribuir no sentido de que essa transformação seja cada vez melhor, que seja positiva, que seja harmônica, que seja inclusiva, Professora Rosângela, tendo experiência também, tendo um filho com síndrome de Down, para você, o que é a inclusão? Bom, vou falar um pouquinho na perspectiva de complementar um pouco o que Gisele falou, Porque a gente pensa esse movimento de inclusão de uma forma muito semelhante. E o movimento pela inclusão, ele surge no bojo dos movimentos sociais, nos movimentos de direito à vida, da igualdade das pessoas, de terem acesso aos bens sociais, e isso em condições de igualdade. Mas é principalmente um movimento de reconhecer que as diferenças, elas são importantes e elas fazem parte do processo de desenvolvimento social como um todo. Ou seja, é preciso que a gente esteja sempre conciliando igualdade e diferença, entendendo que todos somos diferentes e que essas diferenças, essas especificidades de cada um de nós, enquanto sujeitos, enquanto seres humanos, sociais, é que vai fazer com que a nossa sociedade ela se desenvolva, ela cresça, que haja um processo de aprendizagem e de evolução. Então, quando a gente pensa esse processo na educação, a gente pensa que a educação inclusiva ela é uma educação para todos e todas, independente de deficiência, independente de credo, independente de etnia, independente de gênero. Mas é preciso, sempre que a gente discute a questão da inclusão, a gente toca nas pessoas com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades ou superdotações, porque a gente precisa entender que esse grupo de sujeitos, eles têm determinadas especificidades e, em função disso, necessito de um olhar, necessito de uma compreensão dessas suas especificidades, dessas suas particularidades, para que efetivamente possam participar em condições de igualdade desse movimento, da educação e do espaço social como um todo. É por aí. Falando na questão educacional,
Foi somente depois da Constituição de 88 que ocorreu a obrigatoriedade das instituições de ensino de aceitarem alunos com deficiência. Nas instituições privadas, por exemplo, isso só aconteceu em 2015, com a Lei Brasileira de Inclusão. Essa lei, ela diz que as instituições de ensino, sejam públicas, privadas ou conveniadas, elas devem se adequar para receber os alunos com qualquer tipo de deficiência, garantindo a elas um aprendizado efetivo. Professora Rosângela, com base na sua experiência no âmbito escolar, como você tem visto a inclusão atualmente? A inclusão escolar, ela tem melhorado? Bom, a nossa escola, ela é um reflexo da sociedade, né? Assim como uma troca, né? Também a sociedade, de alguma forma, vai refletindo aquilo que se aprende, que se discute na escola. A escola reflete muito aquilo que acontece na sociedade. E é um processo muito lento, né? A legislação está aí, mas nem tudo aquilo que está na legislação é fato. O processo de inclusão na escola, ele ainda está aquilo que a gente chama de um processo de integração, né? Ele está em processo, em desenvolvimento. Isso por quê? Isso porque a nossa sociedade, a nossa escola, historicamente, ela foi uma escola que olhou para seus alunos de uma forma como se eles fossem iguais, né? De uma forma homogênea. Tem dificuldade de identificar a heterogeneidade dos sujeitos, né? Tem dificuldade de entender que cada pessoa tem sua especificidade, tem sua particularidade, e a escola precisa encontrar meios de transformar essas diferenças, que para muitos professores é um desafio grande, mas precisam transformar isso em oportunidades de aprendizagem. Então, a nossa escola ela tem avançado, né, até porque as pessoas estão discutindo mais, estão dando mais visibilidade a esse tema, estão buscando conhecer, buscando informações sobre esse processo, os pais estão mais presentes nesse processo, mas ainda há muito a ser feito. Né? A maioria das escolas, elas acabam integrando as pessoas no seu espaço, mas a inclusão efetiva, ela ainda está bem distante de acontecer. E aí a gente tem vários, além dessa questão histórica, né, além dessa questão da cultura, da forma como a escola se coloca, quando a gente olha para a nossa escola, ela é uma estrutura bastante fechada, né, embora a LDB diga que a escola tem autonomia para se organizar por ano, por série, por ciclo, por idade, ou por qualquer tipo de organização que a escola escolha, a depender dos seus objetivos de ensino. As nossas escolas, elas são muito rigorosas, né? Parece que seguem um modelo padrão, um modelo de ensino fragmentado, onde muitas disciplinas não dialogam, né? E a gente precisa avançar muito nesse processo, né? Para que a inclusão seja uma realidade na escola. É preciso que a gente entenda que as pessoas, todas elas, independente das suas diferenças, independente se tem deficiência ou não deficiência, elas têm o direito à aprendizagem. E penso que um dos primeiros passos nesse sentido é a questão da barreira social. A gente precisa quebrar uma barreira social, né? Muitas vezes a gente acredita que incluir, que se relacionar com as pessoas que são diferentes da gente é algo complicado, né? A gente vai construindo um determinado modelo, um determinado estereotipo em relação às pessoas e às situações, e isso vai dificultando. Então a gente chama isso de barreira social. A partir da Convenção de Nova York, né, que foi realizada em 2006, e toda a lei brasileira de inclusão foi construída em cima daquilo que se discutiu na Convenção, daquilo que se colocou na Convenção de Nova York, a gente começou a entender a questão da deficiência a partir das barreiras que se colocam. Antes, a deficiência era algo da pessoa, hoje não, né? Hoje a gente entende que a deficiência é algo social. Né? E o que dificulta o desenvolvimento, a vida das pessoas, é exatamente as barreiras que são postas pela sociedade. Então, a escola precisa repensar isso, né? E não é um processo fácil, porque tem a questão da formação, né? Que muitas vezes eu discuto esse tema. Hoje a gente está, por exemplo, com um projeto de iniciação à docência, né? Do qual eu tenho 8 bolsistas que estão sob minha orientação, e a gente conversa muito com isso no sentido de entender, né, que formação é essa que a gente fala. E quando a gente vai para a legislação, a gente entende que tem que ter o professor, todos os professores precisam ter formação, né, precisam ser
capacitados a incluir, e não é só incluir as pessoas com deficiência, é incluir todas as pessoas, porque a gente vê que hoje o número de evasão é grande, tem muita gente que não consegue concluir os estudos, independente de gênero, independente de etnia, independente de se ter deficiência ou não. Pessoas que a gente olha e são pessoas que têm dificuldade de concluir o processo escolar com êxito. Então, entender que esse processo de inclusão, ele não está restrito, né, apenas, não é uma questão das pessoas com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades, mas é um processo que é de interesse de todos, né, de todas as pessoas. Todas as pessoas irão ganhar com esse processo de inclusão, né? Mas, assim, quando olhamos para as especificidades, a gente precisa entender que existe toda uma estrutura, né? O professor precisa ser capacitado, mas ele não precisa dominar o conjunto de conhecimento relativo a todas as deficiências, aos transtornos, né? Porque para isso existe professor especializado, né? E existem recursos, né? Existe o plano, né? O PEI, o plano de ensino individualizado. Existem alguns instrumentos que vão facilitar esse processo, mas o fato é que a gente precisa ainda avançar muito, porque na nossa política nacional de educação inclusiva, educação especial na perspectiva inclusiva, e na nossa legislação, a gente vai para a Constituição Federal, a gente vai para a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a gente vai para a Lei Brasileira de Inclusão, e em todos os lugares a gente percebe essa perspectiva bonita, né, da inclusão, mas quando a gente chega na realidade, e eu falo isso por experiência, né, por sentir na pele, a nossa escola ainda tem muita dificuldade em incluir, tá? Acho que respondi. Respondeu Espero sim, que a sim, nossa né? pergunta. Foi excelente, obrigada, professora. Ainda relacionada à escola, lá no município de Ponto Novo, alguns anos atrás, existia uma escola de apoio para crianças com deficiência. Esses alunos eles eram matriculados tanto na escola regular quanto nessa escola de apoio. Como o município ele não tinha disponível profissionais suficientes para suprir todas as escolas regulares, de 2 a 3 vezes na semana, os alunos com deficiência frequentavam essa escola de apoio. E lá eles recebiam apoio profissional de acordo com a necessidade deles. Professora Gisele, diante dessa situação, o meu questionamento é: um aluno com deficiência, ele deveria ser matriculado numa escola especial ou em uma escola regular? Todo estudante, Damares, tendo deficiência ou não, tem que ser matriculado numa escola de ensino regular. Os estudos, muitos estudos indicam o quanto estar em contato com a diversidade, né, ajuda no desenvolvimento desse estudante com deficiência e também ajuda no desenvolvimento social do estudante sem deficiência. Então, o benefício é mútuo, né? Toda criança, todo jovem com ou sem deficiência deve ser matriculado na escola regular. Mas, em alguns casos específicos, é preciso outros tipos de apoio, né? Que pode ser o quê? Essa pessoa pode frequentar uma sala de recursos multifuncionais no turno oposto, frequentar terapias, né? Em alguns lugares tem essas escolas, né, voltadas para uma educação mais direcionada para cada deficiência, né, uma escola especial que pode dar suporte para o desenvolvimento em questões do dia a dia, né? Mas é fundamental que essa criança esteja matriculada na escola regular, né? Geraldinho, hoje ele tem 6 anos, ele entrou na escola regular com 1 ano e 4 meses. Foi a primeira orientação da pediatra, né, que eu matriculasse na escola regular. Além de o autista ser beneficiado em desenvolver habilidades socioemocionais na escola regular, né, ter mais facilidade para desenvolver a comunicação, a linguagem, a interação social, por estar estimulado o tempo todo por outras pessoas que não têm deficiência, por ver o outro falando, por ver o outro se comunicando, né, por ter mais oportunidades de estímulos, em outros aspectos, ele também se desenvolve. Né? Como todas as outras crianças, essa pessoa com autismo, ela precisa aprender conteúdos do currículo, sim, ela precisa aprender e ser incentivada, e isso é mútuo, né? Os estudantes sem deficiências têm que ser incentivados a interagir
com os estudantes com deficiência, né? Então, todas as pessoas daquele grupo ali vão avançar em vários aspectos. Como a professora Rosângela colocou, essa escola ela precisa estar pautada na inclusão, ela precisa, as pessoas, a comunidade escolar tem que entender o que é inclusão, tem que estar dispostas e orientadas a saber como incluir esse estudante. Né? Incluir não é somente matricular, que é o que acontece muitas vezes, porque o estudante com deficiência tem direito à matrícula, né? A matrícula não pode ser negada em hipótese alguma, né? Negar a matrícula é um ato criminoso, mas não é só isso a inclusão. Essa criança ela tem que ser estimulada a aprender os conteúdos curriculares como todas as outras, com as adaptações necessárias para que ela possa realmente aproveitar da melhor forma possível, né? Se ela tem algumas dificuldades, ela tem que ter auxílio para superar essas dificuldades, né? Ela precisa se comunicar, fazer amigos, interagir com as pessoas, né? Ter destaque, ser valorizada com todos os outros indivíduos, né? E é importante que as escolas evitem o bullying, né, que hoje é uma cultura de bullying terrível, não só com as pessoas com deficiência, mas de modo geral. Né? Então, é preciso que aquela comunidade escolar esteja atenta a essas questões para que haja uma consciência coletiva sobre a importância da inclusão. Mas, né, não é só matricular, mas tem que desenvolver, tem que fomentar essa consciência coletiva que tem que estar prevista até no projeto pedagógico da escola. Perfeito. Obrigada, Fran. Sem essa consciência coletiva não há inclusão, né, Gisele? Ela é fundamental, né? Sim, é fundamental. Obrigada, professora. Obrigada, professora, por a sua fala. Questionando essa inclusão, né, professora? E também a questão do acompanhamento. Antônio Gonçalves, do meu município aqui, possui o centro de acompanhamento, né, o psicopedagógico, que eu tive o prazer de conhecer. Lá tem profissionais que são super capacitados e dão esse apoio, esse suporte para o nosso município, e é maravilhoso, professora. Questionando agora um outro ponto. Ao ministrar aulas, os professores, no dia a dia, eles conseguem notar certas características nos seus alunos, né, que diferenciam ele dos demais. E ao identificar que o discente necessita de esse acompanhamento especial, como podemos direcionar a família para que eles procurem um diagnóstico, um acompanhamento adequado? Eu pergunto à professora Rosângela, o que a professora tem a dizer sobre essa situação? Bom, então você está me colocando um caso em que a família ela não tem conhecimento, né? E a escola ela começa a perceber. Então, nesse caso, isso, professora. é isso? Então, nesses casos, é importante que se converse com os pais, né? Eu acho que a família são os maiores interessados, né? Claro que os professores da escola, eles não dão diagnóstico, né? O que eles podem fazer é convidar a família e colocar o que está acontecendo, o que eles estão notando, o que está chamando a atenção daquela criança ou daquele adolescente, né? Conversar com os pais, conversar se tiver a equipe de apoio na escola também, o professor tentar entender isso, junto à coordenação pedagógica, de repente tem algum especialista, é claro, mas isso é importante dizer que o professor, ele não faz o diagnóstico de nenhuma uma deficiência ou nenhum transtorno específico, né? Porque a gente tem os transtornos globais de desenvolvimento e a gente tem também os transtornos específicos, que acontece muito, a questão do déficit de atenção, da hiperatividade, da dislexia. Então, se o professor observa, né, até porque o professor tem essa função de acompanhar a aprendizagem do aluno, e se ele está percebendo que há algo que está impedindo o aluno de aprender, impedindo o aluno de se desenvolver na escola, naturalmente ele precisa, sim, conversar com os pais, conversar com a família, não diagnosticando, né, porque não é a função dele, esses diagnósticos são feitos por equipes multiprofissionais, mas indicando a necessidade de repente, procurar um especialista para avaliar, né, para encaminhar esse aluno para que ele tenha o encaminhamento, o acompanhamento adequado e que, de fato, caso ele venha a ter alguma deficiência, né, possa ser identificado para que tenha um direcionamento em relação à aprendizagem. É isso? Consegui responder? Sim, professora, obrigada. Professora Gisele, existem algumas situações
em que a família sabe que a criança tem deficiência, mas não aceita a deficiência dela. Então, de certa forma, eles não têm um acompanhamento especializado, não procuram profissionais que ajudem no desenvolvimento dessa criança. Nessas situações, a escola pode estar fazendo a intervenção do aluno? Oi, Damares, com certeza, né? Nós temos mecanismos sociais para buscar esse atendimento social, né? Tanto o Conselho Tutelar quanto a Secretaria de Assistência Social do município, né? De assistência social. Mas é claro que o primeiro contato da escola é com a família, né? É prioritário que tenha esse contato com a família, né? Às vezes até esclarecendo, né? De que a escola, o professor, né, o diretor, a coordenação pedagógica tem percebido que a criança está apresentando alguns sintomas, algumas características que indicam a existência de um transtorno, né, que é preciso que essa família encaminhe essa criança para o processo de um diagnóstico médico, né, por exemplo, no caso do transtorno do espectro do autismo, quem é que pode diagnosticar? Um psiquiatra, ou, se for criança, um neuropediatra, né? Então, é preciso que essa família faça esse encaminhamento para que aquela pessoa autista tenha realmente seus direitos atendidos. Aqui no Brasil, a gente não vê comumente as pessoas, caso a família se oponha a cuidar bem de uma criança, de um jovem, a gente não vê as pessoas indicando para o conselho tutelar ou para a assistência social, mas esses mecanismos sociais foram criados para isso. Em outros países é muito comum, né, que a assistência social ela fique atenta aos cuidados com as crianças e jovens, porque eles são menores, né, e eles têm que ser bem tutelados, né, bem cuidados. Mas, inicialmente, esse contato deve ser feito com a família, que deve ser conscientizada. Em alguns lugares, a escola tem uma parceria com centros multiprofissionais, né, e essas crianças já podem ser encaminhadas para diagnósticos nesses centros, né. A escola entra em contato com a família e também entra em contato com esses centros ou com a assistente social responsável para o encaminhamento da criança ou do jovem. Mas isso varia de lugar para lugar. É importante que a família seja, sim, conscientizada, porque o mais importante é garantir a qualidade de vida da criança e do jovem. No caso de pessoas autistas, gente, é importantíssimo que esse diagnóstico seja dado precocemente, o quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo se descobrir, ter esse diagnóstico, há esse investimento no desenvolvimento, que vai ser um investimento diferenciado, vai ser uma atenção diferenciada para que aquela pessoa que tem problemas no desenvolvimento possa superar essas dificuldades, como construindo conhecimentos e construindo habilidades que até então ela não era incentivada a construir, né? Sejam dificuldades voltadas à questão da linguagem, da comunicação, modelação de comportamentos, ou de interesses, né, ou de processamento sensorial, no caso dos autistas. Então, é importantíssimo lembrar que a negação da família, de que a criança tem uma deficiência, é normal, é comum, acontece frequentemente, né, a família ela passa por fases até chegar à aceitação da deficiência, né, tem o conhecimento, você nega, essa família depois passa por uma fase de luto, porque achava que tinha um filho perfeito e agora percebe que esse filho perfeito morreu, que o que existe é o que não é perfeito, né, dentro da perfeição que ele esperava, porque para mim uma pessoa com deficiência também é perfeita, e até a fase de aceitação. Só que às vezes a família não chega a essa fase, ou então demora muito tempo, e aí aquela criança ou aquele jovem vai perder a oportunidade de desenvolvimento. Então, como a escola é uma das instituições colocadas na vida de uma criança e de um jovem para propiciar esse desenvolvimento, é papel da escola ter esse contato com a família, conscientizar, e caso a família não tome as devidas providências, buscar apoio de outros órgãos, né, que cuidam da assistência social. O que não pode é a criança ficar desamparada. Ok, obrigada. Obrigada, professora. Nós temos aqui uma pergunta, né, da nossa colega. Cileide Cavalcante pergunta, professoras, qual a importância da ciência na inclusão? Professora Rosângela, gostaria de começar? Sim, posso falar. Acho que todos os conhecimentos científicos, os conhecimentos culturais, os conhecimentos artísticos, né, são conhecimentos a que as pessoas, a que as crianças, os adolescentes, os jovens, todos nós temos direito de acesso.
Então, o ensino de ciências, né, as ciências, é um conhecimento importante, né, e as pessoas com deficiências, elas têm acesso a esse conhecimento. Eu não sei se eu estou entendendo a ideia da pergunta, né, mas, por exemplo, mesmo quando às vezes a criança ela não consegue ler, a gente precisa entender que ela tem direito, né, ao conhecimento, aquele conhecimento curricular da escola. E aí a gente lembra, por exemplo, quantas pessoas a gente conhece, às vezes uma avó ou um tio que de repente não foi alfabetizado, mas consegue ter um bom conhecimento, né, que construiu ao longo da vida, né, vendo notícia, ouvindo, conversando com as pessoas. Então, é possível que na escola, né, através dos conteúdos curriculares, ela forme, ela acrescente, ela ajude no desenvolvimento das pessoas. Né? E conhecer ciências, né, as ciências que estudam o ambiente, que estudam a vida, que estudam os processos naturais, algo muito, muito palpável, né, muito vivo, é um conhecimento muito importante de ser trabalhado, assim como todos os demais conhecimentos curriculares. Isso não pode ser negado às crianças, né? Isso não pode ser negado aos adolescentes ou às pessoas com deficiência. Bom, se é esse colega também. Pergunta, Gisele pode complementar. Super concordo com Rosângela, a ciência é fundamental em todos os aspectos, né, para o desenvolvimento da sociedade, no que tange à inclusão, o desenvolvimento da compreensão do processo, o amadurecimento do termo inclusão, ele é um fato histórico, né, amadureceu com estudos sobre isso, então a ciência em várias áreas contribuiu para o desenvolvimento da inclusão, do processo de inclusão, o conhecimento sobre, por exemplo, o cérebro do autista, é uma área das ciências médicas que ajudou no conhecimento sobre autismo e favoreceu o movimento de inclusão da pessoa autista, né? A ciência do ensino, o desenvolvimento da ciência do ensino, ajudou no quê? No desenvolvimento de estudos sobre como incluir pessoas com deficiência no ensino, então também favoreceu a ideia de inclusão. Pesquisa sobre a importância da inclusão da pessoa com deficiência na escola regular, né, e da efetividade da manutenção dela em escolas especiais, né, esses estudos contribuíram para entender que é muito mais importante que ela, preferencialmente, né, esteja na escola, não, que ela esteja, sim, na escola regular, mas, caso seja necessário, ela tenha um apoio complementar, ou seja, a ciência, qualquer que seja das ciências, né, que a gente está falando aí, todas, porque não existe uma ciência só, auxiliaram e auxiliam o tempo todo no processo de desenvolvimento da inclusão, né? Pode ser que hoje a gente não saiba muita coisa e daqui a pouco tempo a gente já consiga ter conhecimento de novas coisas que também auxiliem no processo de inclusão. Então, a gente precisa valorizar mais a ciência no Brasil, né, gente? Sim, e pensando essa ciência, que acho que Sileide coloca a ciência enquanto conhecimento científico, né, eu acho que ela sim, fundamental, né, porque a partir do momento que a gente tem um olhar mais científico, entendendo os processos de desenvolvimento dos sujeitos, né, entendendo as características de cada uma das deficiências, dos transtornos, como é que funciona, né, entendendo, por exemplo, como é que diferentes tecnologias assistivas funcionam, entendendo como determinadas metodologias didáticas, pedagógicas, elas funcionam para cada grupo de pessoas. Então, são todas pesquisas, todos os conhecimentos que podem contribuir, todos esse leque de conhecimento, né, de pesquisa, pode vir, sim, com certeza, são importantes para contribuir para a melhoria da inclusão. Eu acredito que a gente está hoje nesse estágio a partir do conhecimento, né? Primeiro a gente teve aí as lutas sociais, as mobilizações sociais, mas houve um intenso processo de pesquisa, né? E quando a gente retoma a história da inclusão da pessoa com deficiência, a gente volta lá no século XVIII, né? Quando um médico, um psiquiatra chamado Itard, ele acompanhou uma criança que foi encontrada na floresta, né? Ele foi criado na floresta e ele não tinha tido nenhum tipo de desenvolvimento. Então, na época, o pai da psiquiatria, né, ele achou que não tinha jeito, que aquela criança não iria aprender nada. Mas, Itard, contrariando, ele começou a observar e começou a fazer algumas atividades, alguns acompanhamentos com essa criança,
e percebeu que ela poderia se desenvolver. Então, foi feito todo um protocolo de anotações, de acompanhamento das estratégias, de verificação de como que essas estratégias funcionavam, e foi a partir daí, né, que se começou a pensar, a perceber, na verdade, a partir dessa ciência, a partir desse conhecimento científico, que começou a perceber que é possível que as crianças ou as pessoas com deficiências, elas consigam aprender, elas consigam participar de uma forma efetiva da sociedade. E aí a gente tem no campo da educação várias pesquisas, né? A gente pode trazer aqui Vygotsky, né? A importância dele, das suas pesquisas para a aprendizagem da pessoa com deficiência. Então, toda a ciência, ela é fundamental, né? E ela contribui de uma forma significativa para que a gente avance no processo de inclusão, porque não é só um achismo, não é só uma questão de experiência, de vivência. É claro que a vivência é importante, né? Mas a experiência é importante, mas quando a gente pesquisa, quando a gente vai em busca de resultados, né, de avaliar determinadas estratégias, determinadas tecnologias, tudo fica mais fácil, né? Vamos dizer assim, ou um pouco mais viável. Outra colega nossa também questionou um pouco sobre a inclusão e ela gostaria de saber como a inclusão poderia ser melhorada. Essa pergunta foi da Natália. Professora Rosângela, pode falar. Bom, eu acho que a gente precisa, uma das questões a gente precisa conversar mais, dar mais visibilidade a essa temática, né? Aí a gente vai melhorando os processos de inclusão. A gente precisa perceber, identificar e valorizar a diversidade, né? Valorizar mesmo, entendendo que essa diversidade ela é importante para o nosso crescimento, para a nossa aprendizagem, para o nosso desenvolvimento. E acho que a formação, a busca de informação e esse processo formativo no qual a gente se submete enquanto professor, enquanto estudante, enquanto sociedade, enquanto família, também ele é fundamental para que a gente possa melhorar, né, os processos de inclusão nas escolas. A formação docente, ela, sem dúvida, é algo extremamente necessário. É preciso que a gente compreenda que as pessoas conseguem aprender, né? Cada uma pode não conseguir chegar a um nível máximo de desenvolvimento que outras pessoas chegariam, mas cada uma consegue aprender no seu processo, melhorar a sua condição, né? De acordo com as suas possibilidades, mas a escola precisa entender como aproveitar, como potencializar essas possibilidades ao máximo que o sujeito consiga, né? E hoje a gente ainda não vê isso. Mas a ciência ela tem mostrado essa importância. Quando, por exemplo, a Lei Brasileira de Inclusão ela traz hoje questões importantes, como a questão das adaptações razoáveis, né? A professora Gisele já falou das adaptações, e muitas vezes na escola a gente fica perdido sem saber como que faz a adaptação, né? E a gente precisa entender qual é a necessidade específica daquele sujeito para entender de que forma eu vou adaptar o currículo, ou eu vou adaptar a atividade didático-pedagógica que vou aplicar com ele. Né? Outras questões que são importantes, por exemplo, a questão do desenho universal. Né? Essa é uma coisa que me chama a atenção também na Lei Brasileira de Inclusão, e que a gente precisa avançar para melhorar o processo. Quando a gente olha objetos simples e às vezes a gente não entende por que é que mudou, por exemplo, eu estou olhando aqui para a maçaneta da porta, e se a gente observa hoje, a maioria das maçanetas elas são de fácil de acessar, de abrir com o cotovelo, com o braço. E antigamente tinha muitas maçanetas que você precisava pegar na mão e girar para poder abrir a porta. Né? E a gente utiliza muito esse entendimento, esse conhecimento em relação aos objetos, mas é algo que pode ser utilizado também na educação. Eu estou lembrando, por exemplo, de um método de alfabetização que uma professora querida lá de Curitiba, a Cláudia, ela desenvolveu, né, que ela chama de abacadá, que é um método que a grande maioria das escolas ainda não trabalha, não conhece, mas que tem funcionado muito bem para crianças com síndrome de Down, crianças com deficiência intelectual, e são conhecimentos que a gente precisa estar se apropriando, estar divulgando, estar entendendo, porque dessa forma a gente vai melhorar o processo de inclusão, com certeza. Ok. Obrigada, Perfeito, professora. obrigada. A Maria Aparecida agora pergunta para a professora Gisele.
Em que momento que identificamos que uma criança tem o transtorno do espectro autista? Pode ficar à vontade, professora Gisele. Oi, Maria, boa pergunta. Existem características, né, que podem ser observadas, que podem indicar a presença do transtorno do espectro autista. Como há uma diversidade no espectro, essas características podem variar muito, mas elas sempre são relacionadas aos campos da linguagem, comunicação, comportamentos ou interesses. Existem estudos na França, por exemplo, que já começam a identificar sinais de autismo em bebês recém-nascidos, com poucos meses de idade, a partir do mapeamento dos movimentos do bebê no berçário, né? É incrível o quanto isso tem avançado. Mas, geralmente, os pais, né, a família, é a primeira a perceber esses sinais e costumam identificar, geralmente, em torno dos 2 anos de idade, que é quando a criança naturalmente tem que ter adquirido um melhor repertório de linguagem, e como os autistas têm geralmente dificuldades na linguagem, geralmente os pais percebem que essa criança não está aprendendo a falar, ou aprendeu a falar muito pouco, né, ou aprendeu a falar de uma forma que eles não estão entendendo muito bem, não está interagindo, não está fixando nos olhos, né, o olhar. Essa criança, às vezes, apresenta comportamentos inadequados fora do padrão, e esses pais não entendem o que é, acham que é birra. Por exemplo, a criança fica agressiva, se joga no chão, a criança, muitas vezes, quando está em um ambiente com muitas pessoas, ela chora, né, ela quer ir embora, ela se irrita, né, o que a gente fala entra em crise. Por quê? Porque pessoas autistas têm dificuldades no processamento sensorial, então, muitas vezes, elas sentem dor, não é só incômodo, é realmente dor, com barulhos altos, com muita gente no ambiente, com muitos estímulos, né? Elas geralmente têm dificuldade na alimentação, muitas têm, não são todas, têm dificuldades na alimentação, porque às vezes têm dificuldade no processamento do paladar, né? Então, elas não aceitam qualquer alimento, principalmente alimentos que têm textura diferenciada, né, diferente. Ela tem dificuldade de interagir com o outro, porque ela tem dificuldade de se comunicar, de entender, muitas vezes, os sinais que o outro manifesta, que são sinais sociais comuns, né, que as pessoas manifestam de que estão gostando de algo, de que não estão gostando, né, as emoções. Então, o autista geralmente tem dificuldade de ler essas emoções e de entender esses sinais que são subjetivos, né. O autista geralmente tem dificuldade de abstração e de entender esses sinais sociais. Então, ele tem dificuldade de entender o outro e de se fazer entender. Então, para interagir é muito complicado. Então, esses pequenos sinais podem ser observados tanto pela família, quanto pela segunda família, que geralmente é a escola, né? Mas o importante é que quanto mais cedo se percebam esses sinais, se busque logo o diagnóstico, e também se comece a fazer terapias com essa criança, principalmente com fonoaudióloga, com psicóloga, com terapeuta ocupacional, porque às vezes o diagnóstico demora a sair, alguns meses, e aí aquela criança já perde meses de janelas de oportunidades, né, que ela poderia estar se desenvolvendo e que ela está esperando ali. Então, a ideia é não esperar. Se na escola a criança ainda não tem o diagnóstico e a professora percebe que ela tem muitos sinais de autismo, ela já pode começar a ter um atendimento diferenciado com aquela criança, a acompanhar mais de perto, a tentar usar uma linguagem mais objetiva, né, a tentar entender o que aquela criança está sentindo, ou que está causando incômodo. No meu canal, né, depois, se vocês puderem, coloquem aí no link, ele tem um vídeo explicando como aplicar o questionário MChat, né, que é um questionário gratuito, simples, que os pais, educadores, podem aplicar para identificar sinais de autismo na criança. Esse questionário geralmente é aplicado em crianças com até 2 anos de idade. Ele é muito fácil. Aqui em Senhor do Bonfim, por exemplo, o vereador ele está com um projeto de lei, né, para aprovar a aplicação desse questionário, né, Reinaldo José, o vereador, e a gente está apoiando, né, que isso se inicie, porque às vezes muitas vezes a família não percebe ou não aceita esses sinais, e aí a professora pode aplicar esse questionário na escola, né? Então a ideia do projeto é que seja obrigatório, que as professoras de educação infantil de crianças de até 2 anos, 2 anos e meio, possam estar utilizando esse questionário, que elas utilizem
para identificar sinais de autismo. Hoje, os pediatras já têm a obrigação de, identificando alguns sinais de alguma deficiência, eles têm a obrigação de aplicar algum protocolo de identificação, né? Então, já é obrigatório para os pediatras e a gente quer que se estenda também para que educadores que têm uma presença tão grande na vida da criança possam aplicar também esses questionários. Ok, obrigada. Temos outra pergunta da Maria Jailza. Ela gostaria de saber como desenvolver a inclusão no ensino remoto. As duas podem falar, fiquem à vontade. É um desafio, viu, Maria Jailza? A inclusão no ensino remoto, né? A gente tem muita dificuldade, vejo muito relato de pais, né, que, por exemplo, eu tenho essa dificuldade, né, de fazer com que as crianças acompanhem o processo de educação nessa modalidade remota. A gente entende que as pessoas com deficiência, no caso da deficiência intelectual, há uma determinada há uma necessidade de você trabalhar com questões mais concretas, né, questões mais objetivas. A criança ela tem um tempo de atenção menor, então o professor precisa ser bem claro, bem direto, né, trabalhar com diferentes estratégias para que uma mesma questão ela seja bem explicitada para aquela criança. Então, no ensino remoto é muito difícil porque, sobretudo para crianças, ficar horas na frente de um computador, prestando atenção, sem que ele esteja interagindo, sem que ele esteja manuseando, realizando atividade com o professor. Então, assim, não é fácil, né, esse processo de inclusão no ensino remoto. A gente entende também que o ensino remoto é uma modalidade de ensino que vamos dizer assim, extraordinária, né? Algo que não é o comum, né? Que a gente já está aí nela há mais de um ano, mas que é algo de uma necessidade imposta pela pandemia, pela necessidade de distanciamento social, mas que é um desafio muito grande, porque, por exemplo, nas minhas aulas, né, independente de ter pessoas com deficiência ou não, eu tenho muita dificuldade de fazer com que todos estejam participando. Tenho muita dificuldade de fazer com que os alunos abram suas câmeras, né, com que eles dialoguem comigo, com que estejam me dando um feedback, e tudo isso é importante nesse processo de inclusão, né? E aí, assim, eu gostaria de colocar, quando ela pergunta assim também, como desenvolver a inclusão, né? Que a inclusão, ela é um processo que exige da gente uma postura, uma concepção que tenha como é que eu diria, que privilegia a questão da acessibilidade, né? E a acessibilidade, quando a gente fala em acessibilidade, a gente não fala apenas da acessibilidade arquitetônica, a gente fala da questão da comunicação, né, da linguagem que a gente usa, do material que a gente usa. Então, essa acessibilidade, que é algo que a gente precisa desenvolver enquanto professor, né, para trabalhar sempre, e a partir do momento que você desenvolve isso, você acaba tendo essa perspectiva, tendo esse olhar, tendo essa atenção para essa necessidade em todos os momentos, com todos os grupos de pessoas. Mas quando a gente pensa nas pessoas com deficiência, nesse momento de ensino remoto, tem sido um grande desafio, né? E aí é preciso desenvolver muita criatividade, muitas atividades lúdicas, tentar a questão da interação, mas não existe assim uma facilidade, uma forma única de se fazer, né? É a questão que vai percebendo qual é a turma, qual é a característica, ou qual é a deficiência, e como é que essa deficiência, como é que a pessoa com essa deficiência, ela precisa dessa atenção especial, né? O que se pode fazer para ajudar essa pessoa nesse processo? E aí olhar essas questões de acessibilidade é fundamental. Ok, obrigada, Pro. A outra pergunta temos mais uma pergunta. Pode falar, Lara. Temos mais uma pergunta da Adjância, que ela gostaria de saber que tipo de racionalidade sustenta as políticas de inclusão. E para responder essa pergunta, eu já peço que as professoras, né, façam as considerações finais após essa pergunta, tá? Podem ficar à vontade. É preciso entender a diferença como algo comum,
que a gente chama de normal, é normalizar a diferença, né? Uma sociedade inclusiva, ela não parte do pressuposto que existam padrões de normalidade, né, de que o outro, que tem algumas diferenças, ele tenha que alcançar esses padrões. Não. Uma sociedade inclusiva, ela parte do pressuposto que o normal é ser diferente e que cada um tem que ser valorizado com todas as suas diferenças. Somos humanos, né, estamos na mesma espécie, temos coisas em comum e também temos diferenças. E cada um de nós precisa ser respeitado em sua diferença, contanto que se mantenha o respeito ao outro e a harmonia na sociedade. Porque sabemos que algumas diferenças não devem ser aceitas. Quando a gente está falando, por exemplo, da existência de pedofilia, né? A pedofilia não é algo que deve ser normalizado, a meu ver. E existem pessoas que têm essas tendências, né? Só que o pedófilo, por exemplo, ele escolhe, né? Ele tem as tendências, ele tem o desejo, né, de estar se relacionando com menores, com crianças, mas ele tem o poder de escolher se ele vai agir ou não vai agir. A pessoa com deficiência, né, não é uma pessoa com doença. A pessoa com deficiência, ela tem aquela deficiência, não é porque ela escolheu ter, é porque simplesmente é assim, acontece assim. E na vida as coisas acontecem. E a gente precisa aprender a mudar aquilo que a gente pode mudar, né, dentro do que a gente consegue modificar. E a gente precisa aprender a viver em harmonia com aquilo que a gente não consegue mudar. Principalmente nesse momento pandêmico, eu estou vendo a disseminação enorme de energia negativa, né? Muita gente, porque está tendo muito sofrimento, muita morte, muita doença, mas acredito, né? Acredito muito que se a gente não buscar entender, né, o porquê dessa pandemia, qual aprendizado a gente tem que tirar disso e ficar somente vendo como algo muito ruim, né, e se enchendo com aquela energia negativa, a gente não vai para lugar nenhum. A gente só vai estar passando essa energia péssima para as outras pessoas. Então, acredito que a gente tem que viver dentro dessa racionalidade de que o diferente, que ser normal é ser diferente, que a gente tem que respeitar os diferentes, contanto que essas diferenças elas não alterem a harmonia social, né? Que, pelo contrário, contribuam com a sociedade. Inclusive, as pessoas com deficiência têm direito a participar dessa sociedade, seja da escola, seja do mercado de trabalho, e nós temos o dever e a obrigação, né, de auxiliar nesse processo inclusivo. Gente, gostaria de agradecer, tá, o convite de estar aqui. Espero poder ter contribuído de alguma forma, né? Mesmo nesse corre-corre, a gente não podia deixar de participar desse momento tão especial. Parabenizar ao professor Manuel, né, ao doutor Manuel por esse momento tão legal, né, que ele pensou muito bem, ter colocado essas mediadoras incríveis aí para trabalhar com a gente. É uma honra estar aqui com vocês. Estou super feliz pelo desenvolvimento de vocês nesse processo. É uma honra também estar aqui com minha colega Rosângela, que é uma pessoa cara para mim. A doutora Rosângela é uma profissional incrível, né, batalhadora, né, ela consegue ser a mãe de uma pessoa com deficiência, mãe de pessoa sem deficiência, esposa, filha, mulher, dona de casa, professora, pesquisadora. Nossa, são muitas Rosângelas dentro de uma Rosângela só. E agradecer a todo mundo que está aqui assistindo, contribuindo em entender a inclusão, porque essa abertura é muito necessária, gente, é muito importante para que você possa se conscientizar. Primeiro a gente se abre, escuta, pensa sobre o que a gente ouviu, e aí a gente vai estar realmente nesse processo. Obrigadão. Bom, eu Obrigada, professora Gisele, por participar, estar aqui conosco. Agradeço muitíssimo por compartilhar um pouco do conhecimento nessa noite conosco. Eu gostaria de dizer que concordo, né, quando o Gisele coloca a questão da racionalidade em relação à inclusão. Eu acho que o reconhecimento das diferenças ele é fundamental. E gostaria de acrescentar que a gente precisa entender que todos nós temos o direito à vida, o direito à saúde, o direito à convivência em sociedade, né, o direito à educação, o direito a uma série de questões. Ou seja, né, desde a Declaração dos Direitos Humanos, que a gente vem caminhando enquanto sociedade nessa perspectiva da inclusão. É preciso que a gente reconheça que o direito de todos inclui todas as pessoas mesmo, né, as pessoas com deficiências, as pessoas com autismo, as pessoas sem deficiência, as pessoas de diferentes gêneros, de diferentes classes.
Enfim, né, é preciso que a gente entenda que a nossa sociedade ela é formada por uma diversidade. E essa diversidade ela é positiva. É essa diversidade que nos faz crescer, que nos faz evoluir enquanto sociedade. Então, é fundamental que a gente reconheça, que valorize e que a gente entenda, sobretudo, como que a gente convive nessa sociedade, respeitando e valorizando as diferenças individuais e, acima de tudo, né, valorizando também a ideia do coletivo. Ou seja, a questão da igualdade e diferença, elas caminham juntas, né, de mãos dadas. E aí, eu gosto muito de uma frase de Boaventura Sousa Santos, que ele fala assim: é preciso que tenhamos o direito de sermos diferentes quando a igualdade nos descaracteriza. Então, nós temos o direito de sermos diferentes quando a igualdade nos descaracteriza, mas temos também o direito de sermos iguais quando a diferença ela nos inferioriza. E é lembrando esse direito que as pessoas com deficiência elas têm de ser incluídas, de ter acesso a uma educação especializada na escola, de ter acesso ao acompanhamento, né, de ter acesso às terapias, mas é também o direito que essas pessoas têm de, em alguns momentos, elas poderem escolher, né, o seu caminho, a não abdicar daquilo que, às vezes, a sociedade pode lhe empurrar enquanto direito, que, no caso, vai, de alguma forma, descaracterizar ou inferiorizar essa pessoa. Então, assim, é importante que a gente caminhe entendendo e valorizando a diversidade e, acima de tudo, respeitando as diferenças e entendendo que nós nos complementamos enquanto sociedade. E aí aproveito para agradecer a oportunidade de estarmos aqui conversando um pouco sobre esse assunto, porque entendo que esse é um primeiro passo e é um passo também importante, à medida que quando a gente discute, quando a gente dá visibilidade a essa questão, a gente também está contribuindo de alguma forma para que avancemos enquanto sociedade nesse processo de inclusão. Então, nesse sentido, eu queria parabenizar o professor Manuel Messias, né, o professor doutor Manuel Messias, por colocar na sua disciplina essa atividade, essa iniciativa. Gostaria de agradecer à professora doutora Gisele Chau, uma grande parceira, né, essas muitas mulheres, da mesma forma que ela falou de mim, eu a admiro, porque ela também é mãe, é esposa, é dona de casa, é pesquisadora, enfim, né? Isso que a mulher acaba, quando ela está na pesquisa, quando ela é mãe, ela acaba acumulando uma série de funções e ainda assim se coloca de uma forma inteira, né, para tudo aquilo que vai fazer e fazer com a melhor qualidade possível. Então, para mim é um prazer imenso estar aqui conversando sobre esse assunto com a professora Gisele, né, minha amiga Gisele. E também quero agradecer a Lara, né, e a Damares, né, e parabenizá-las por essa condução, elas foram excelentes, e é muito bom para a gente ver vocês licenciandos, vocês futuros professores, né, ou futuros licenciados em Ciências da Natureza, né, protagonizando esse momento, né, conduzindo esse momento e participando, né, fomentando essa discussão por aí. Então, meus parabéns a vocês e meu muito obrigada por esse momento. Muito obrigada, professora Rosângela, professora Gisele. Nós que agradecemos a companhia de vocês. Foi muito bom aprendermos um pouco mais sobre a inclusão. Foi excelente ouvir vocês. Obrigada também aos nossos colegas que interagiram, fizeram essa live mais dinâmica, mais interativa. Muito obrigada pela participação de vocês também. E eu aproveito e agradeço, né, às pessoas também que estão acompanhando pelo YouTube, tá? Um abraço para todas. Um abraço, gente. Boa noite. Até a próxima. Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigada pela presença de todas. Todo mundo tem seu jeito singular de ser feliz, de viver e de enxergar. Se os olhos são maiores ou são orientais, e daí? Que diferença faz? Todo mundo tem que ser especial, em oportunidades, em direitos, coisa e tal. Seja branco, preto, verde, azul ou lilás, e daí? Que diferença faz? Já pensou? Tudo sempre igual. Ser mais do mesmo o tempo todo não é tão legal. Já pensou? Sempre tão igual. Tá na hora de ir em frente. Ser diferente é normal. Xananá. Ser diferente é normal. Xananá.
ser diferente é normal. Xananá, ser diferente é normal. Xananá, ser diferente é normal. Todo mundo tem seu jeito singular de crescer, aparecer e se manifestar. Se o peso na balança é de uns quilinhos a mais, e daí? Que diferença faz? Todo mundo tem que ser especial em seu sorriso, sua fé e no seu visual. Se curte tatuagens ou pinturas naturais, e daí? Que diferença faz? Já pensou? Tudo sempre igual. Ser mais do mesmo tempo todo não é tão legal. Já pensou? Sempre tão igual. Tá na hora de ir em frente. Ser diferente é normal. Xananá, 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 ser diferente é normal. Ser diferente é normal. Xananá, ser diferente é normal. Xananá, ser diferente